existe um tipo de sofrimento que nos desmonta. Sim, é a tragédia. Porque a tragédia, ela escapa completamente do nosso controle. Vamos falar de algumas. Por exemplo, um acidente de carro numa manhã comum que ninguém espera. Quando tem feriado, meio que a gente espera. Um diagnóstico inesperado, quando uma pessoa se cuida. Uma enchente que leva a casa embora, isso já aconteceu com muitas pessoas. Um filho que cresce super cuidado e se envolve com algo muito perigoso. Uma demissão repentina, você está esperando ser promovida e é despedida. Uma violência absurda que vira manchete para o país, para o estado. Um avião que cai, porque avião pouco cai. Uma guerra que começa do outro lado do mundo, estremece a população. E tudo isso entra através da nossa sala, pelas telas. E hoje nem precisa ser pela sala. A gente carrega em nossas mãos as notícias, a gente está com nossos telemóveis, nossos celulares. São acontecimentos que lembram algo difícil de digerir, de engolir. O quê? A vida é totalmente imprevisível. Ela não é previsível. E isso mexe com uma parte muito profunda da gente. Por quê? Nós gostamos de acreditar que se fizermos tudo organizado, tudo certo, seguimos as regras, estaremos seguras. E aí, quando vemos uma tragédia, principalmente com alguém ao nosso redor, alguém do nosso afeto ou com a gente mesmo, toda essa ilusão de que a gente faz tudo certinho, vai dar isso, que a gente faz assim, vai dar aquilo, estremece. E talvez por isso que tantas pessoas assistam compulsivamente programas televisivos de notícias focadas em tragédia. Parece dissonante, parece estranho, mas ao mesmo tempo que aumenta toda essa notícia, aumenta a angústia, aumenta o medo, elas também trazem um certo alívio. Por que um alívio? A angústia, ela vem porque cada notícia é um lembrete da nossa vulnerabilidade, da nossa inconstância humana. Mas o alívio também vem porque enquanto olhamos para o caos do lado de fora, não precisamos olhar para o que nos dói dentro, para aquilo que a gente precisa resolver, o nosso caos interno. Já pensou nisso? É mais fácil sofrer com a história do outro do que encarar as próprias feridas. É mais suportável comentar a violência do mundo do que sentir nossa solidão. A frustração, nossa frustração, o nosso medo, que mora no peito e a gente às vezes não sabe dar uma forma para isso, um jeito. A tragédia externa vira uma espécie de distração emocional. Ela ocupa o espaço daquilo que evitaríamos sentir se ficássemos em silêncio conosco mesmas. Difícil, né? Mas quando a gente lê, eu falo ler, né? Histórias que nos pegam muito, a gente também descarrega, né, a nossa própria história. A arte nos ajuda. Vou falar disso. Quando vemos alguém passando por algo pior que nós, surge um pensamento quase que automático, igual eu falei da leitura. Qual é? Pelo menos não está acontecendo comigo. É ruim pensar nisso, né? Mas a gente pensa. Isso traz um alívio momentâneo.
Isso não é frieza, é um mecanismo de defesa que nós temos. É o jeito da mente tentar nos proteger do medo constante. A gente tem um medo constante da vida. Principalmente se a gente não consegue dar nomear dar uma forma, nomear nossas emoções. Só que existe um custo quando a gente faz isso. Quanto mais nos alimentamos de imagens e de histórias trágicas, mais o nosso corpo permanece em estado de alerta, né? Parece que a gente está sempre ali pronto para lutar. A respiração vai ficando curta, o peito vai, né, contraindo, apertando, a ansiedade vai aumentando. O mundo começa a parecer permanentemente perigoso. Tudo é perigoso. Já viveu isso? E sem perceber, vamos ficando emocionalmente exaustos de tudo. Parece que as coisas vão ficando sem sentido, porque o medo faz isso com a gente. O sofrimento não merecido, seja nosso sofrimento ou do outro, nos lembra que não controlamos tudo. A gente controla quase nada, na verdade. E isso dói. Mas fugir para o excesso de notícias não é a melhor solução, porque não resolve também. Só adia o encontro com aquilo que realmente precisa ser olhado dentro de nós. E eu quero adiar. Não é melhor a gente receber e já fazer o que tem para fazer? A gente tem tanto medo de descobrir quem a gente é. Olhar para dentro assusta tanto, porque ali estão nossas próprias perdas, o medo, igual eu falei, nossas fragilidades. E sentir tudo isso exige o quê? Coragem. Muito mais coragem do que mudar de canal ou rolar a tela. Tem que ter E coragem é core, né? De coração, e agir pelo coração. E talvez o equilíbrio esteja em reconhecer a dor do mundo sem se afogar nela. Sabe aquela história? Eu estou no mundo, mas não sou do mundo? Informar-se sem se intoxicar. Ter empatia sem perder o seu centro. E principalmente ter disposição para encarar a própria dor com a mesma seriedade que você está encarando a dor do outro, fazendo comentários, julgamentos, propondo coisas. Porque quando você começa a olhar para dentro, para o seu caos, para a sua tragédia humana, algo muda de verdade. Você percebe onde está vivendo no piloto automático, onde está acumulando tristeza não digerida, que via virando mágoa, onde está sustentando medos que nunca foram nomeados, nunca deram uma forma. E quando aquilo que era só angústia, só aperto, ganha nome, ganha forma, você deixa de ser refém de você mesmo e começa a ser responsável pelo que sente, porque você começa a traduzir uma nova língua, traduzir mesmo aquilo que você está sentindo, nomear. Atravessar o que está dentro não é confortável, não rende audiência, não vira debate acalorado, não dá sensação imediata de estar fazendo algo grandioso, a síndrome do bonzinho, eu sou tão certinha, não faço nada disso.
Mas aí é que a transformação acontece quando a gente se encara. E essa transformação, ela é silenciosa, profunda. Ela é consistente. E isso faz toda a diferença. Consistente. E nós precisamos aprender a viver nessa consistência com a gente mesmo, com a gente mesmo. Isso porque isso dá cada vez mais sentido para a nossa vida, dá um conforto interno, dá uma resiliência de enfrentar o que tiver para enfrentar, com mais calma, com mais parcimônia, com menos apego. Então, vamos juntos nessa jornada de olhar para dentro e mergulhar fundo em quem nós somos. Até o próximo vídeo.